Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre casamento. O casamento ao longo da história, ele foi durante muito tempo um negócio de família. Era difícil casar antigamente e hoje, né? A importância da família para os pobres e ricos ao longo da história. E falar também um pouquinho dos escravos que também formavam família, né? Bora lá? Hoje em nossa sociedade casar é uma escolha individual. Cada um escolhe com quem e como casar. Quase sempre o motivo do casamento é o amor que une uma pessoa a outra. Poucas vezes vemos pais, irmãos, avós e outros parentes decidindo o melhor companheiro ou companheira para alguém da família. Tempos atrás, no entanto, quando o Brasil era colônia de Portugal, o casamento consistia basicamente no negócio familiar. E todos davam palpite e interferiam nos arranjos matrimoniais. Alguns casamentos eram arranjados pela família e os noivos só se conheciam no dia em que a cerimônia era realizada. Muitas vezes os parceiros encontravam-se pela primeira vez quando já estavam casados. Era o caso dos que se uniam por procuração, que é um documento em que uma pessoa dá poderes a uma outra para agir ou assinar papéis em seu nome. Entre os nobres europeus era bastante comum esse tipo de casamento. No Brasil, entretanto, onde quase não havia nobres, geralmente os noivos já se conheciam e, junto com suas famílias, decidiam o casamento. De qualquer forma, também nesse caso, a união pelos laços do matrimônio consistia num acordo entre as famílias, em que estavam presentes diversos interesses, sobretudo econômicos. Nem todos se sujeitavam às imposições da família ou à vida a dois, mesmo depois de casados. Moças eram raptadas, muitas vezes com seu próprio consentimento, ou fugiam com seus namorados, né? Mulheres e homens abandonavam suas esposas e filhos e sumiam por anos ou para sempre. Casais viviam juntos sem serem casados na igreja. Algumas pessoas já casadas casavam de novo, incorrendo em bigamia, entre outros casos. Em resumo, assim como hoje, havia os que não aceitavam as regras que a sociedade queria impor. É claro que, para esses, a vida poderia se tornar muito mais difícil. Antes de mais nada, é necessário esclarecer que o casamento era muito valorizado na sociedade colonial brasileira, pois dava às pessoas respeitabilidade e prestígio. A moral do catolicismo reprovava o ato sexual fora do casamento que, entre os casados, só era permitido para a procriação, ou seja, para ter filhos. Nem todos, porém, agiam segundo essas regras, embora houvesse muita pressão para que elas fossem seguidas. A Igreja Católica era a única responsável pelo registro dos momentos importantes da vida da população, como o nascimento não tinha registro civil, era o registro de batismo. O casamento, que era o registro também religioso e não o registro civil que nós temos hoje, e a morte, não tinha certidão de óbito. A certidão de óbito, na verdade, era o ritual da extremunção, que dava ali pouco antes da morte, né? E aí anotava-se também o registro do óbito, mas religiosamente. Não havia registro civil, ou seja, aquele em que o Estado, no caso o Estado português, a metrópole do Brasil, toma para si o encargo de realizar ou legalizar nascimentos, matrimônios e óbitos. Para uma pessoa comprovar, por exemplo, de quem era filha e em que pátria havia nascido, devia apresentar o seu registro de batismo. O casamento só era realizado na igreja. No caso da morte, de morte, o padre que escrevia o nome do falecido em um livro específico, depois de ministrar a extrema unção, ou a unção dos enfermos, como é chamada hoje. Tudo que dizia respeito ao que denominamos hoje de vida civil era atribuição da igreja. O casamento, então, para ser considerado legítimo, tinha de ser religioso, isto é, realizado pela Igreja Católica. As mulheres pobres, com muitos filhos, naturais ou não, eram muito procuradas para o casamento, principalmente se os filhos já tivessem idade suficiente para trabalhar e ajudar no orçamento familiar. Na zona rural, olha só, bem diferente de hoje, né? A mulher que tem filhos hoje ela é mal vista. Naquele tempo, mulher que tinha muitos filhos e filhos mais velhos que pudessem trabalhar e ajudar no orçamento era bem vista e os homens queriam casar com ela. Na zona rural, crianças com 6 ou 7 anos já tinham tarefas e trabalhavam muito. Com 12 anos podiam ser considerados adultos e trabalhavam como gente grande. Sendo assim, o casamento com uma mulher com muitos filhos certamente despertava grande interesse em homens sem posses, pois com o trabalho de todos a família poderia até mesmo se tornar proprietária de escravos, o maior bem que alguém poderia ter numa sociedade escravista. A igreja não via isso com bons olhos, interessada que estava em moralizar a vida de seus fiéis, mas pouco podia interferir nesses arranjos familiares. Na realidade, importava muito mais para a população pobre a sobrevivência do que seguir a moral pregada pelo catolicismo. Muitos nem mesmo casavam, viviam juntos e, segundo se dizia na época, de portas adentro, como se casados fossem. Já para os ricos, proprietários de muitos escravos, as coisas mudavam de figura. Eles não tinham, obviamente, interesse na mão de obra dos filhos da mulher anteriores ao casamento. Preocupavam-se mesmo era com as complicações na distribuição da herança que uma união nesses moldes poderia trazer.
Os pais de mocinhas em idade de casamento, por sua vez, tomavam muito cuidado para que elas não caíssem nos pecados da carne, né? E fossem defloradas antes da hora, e acabassem tendo filhos indesejados. Embora nem sempre conseguissem evitar que isso ocorresse, os ricos tinham mais condições de controlar a vida de suas filhas, que ficavam uma parte do tempo em casa, do que as famílias pobres, cujas filhas trabalhavam fora desde muito cedo, longe das visitas ou das vistas dos pais, desfrutando de maior liberdade de movimento. E as filhas de rico, logo que tinham a primeira menstruação, já eram encaminhadas para o casamento para não correr o risco, né, de dar uma escapulida e engravidar. Normalmente os filhos de famílias ricas recebiam um dote ao casar. Você, leitor, já deve ter ouvido falar nesse dote, que consistia em bens levados para o casamento. No período colonial, o dote quase sempre compunha-se de escravos, terras, animais de serviço e instrumentos de trabalho. Note que era um conjunto de bens ligados à produção, representando então uma forma de as famílias contribuírem para a construção de uma nova unidade doméstica, né? E manter também a riqueza ali num reduto restrito. O dote não era dado somente às filhas por ocasião do casamento, como se pode pensar. De fato, normalmente eram as filhas que o recebiam. Porém, não era raro ser oferecido aos filhos também. Não se deve pensar, porém, que o dote privilegiasse os noivos em detrimento de seus irmãos solteiros. Na verdade, o dote era uma antecipação da herança. Quando um dos pais morria, esse dote voltava a ser somado ao conjunto dos bens. Da parte que seria distribuída aos filhos, descontava-se o que alguém já havia recebido em dote. A grande vantagem, entretanto, é que os bens oferecidos em dote já estavam nas mãos de alguns filhos, que deles se utilizavam para o trabalho. Interessava às famílias ricas encontrar bons casamentos para seus filhos, pois assim poderiam elevar o seu padrão de vida. Note que o interesse de todos os grupos sociais era melhorar as condições materiais de vida, ficarem cada vez mais ricos ou saírem da miséria, né? No caso dos pobres, o desejo era ter uma família numerosa que, com o seu trabalho, pudesse trazer alguma riqueza e prestígio. Por isso, proletário, né? Vai ter esse nome na Europa, proletariado, por causa da prole dos filhos, que era uma riqueza. Uma família numerosa era mais gente trabalhando e mais chance de sobreviver, de ter uma vida minimamente digna ou garantir minimamente a subsistência. No caso das famílias ricas, era manter e ampliar poder e riqueza. No período colonial, as pessoas tinham de contar consigo mesmas e com seus parentes e aliados para se proteger e melhorar de vida. Por esse motivo, entre tantos outros, as alianças matrimoniais eram muito importantes. Não havia salário mínimo, aposentadoria por validez ou velhice. Ou por velhice, né? Hospitais públicos também não existiam, escolas também não, em suma, nada do que temos hoje. As pessoas precisavam de ajuda para se manterem vivas quando, por causas diversas, não pudessem mais trabalhar. Durante muitos anos, os historiadores acharam que o sistema escravista havia massacrado de tal forma homens e mulheres escravos que eles se tornaram um grupo absolutamente dominado e sem vontade própria, sem protagonismo. Para esses historiadores não havia sido dado ao escravo nem mesmo a oportunidade de constituir família, organização básica de apoio e de identidade social para todos os seres humanos. Diversos estudos atuais, entretanto, vêm demonstrando que a situação não era bem assim. Boa parte dos escravos constituía família, sendo essa importantíssima para suas vidas, e muitos escravos depois compravam escravos e tinham escravos também. Concluíram ainda que aos senhores interessava que eles se unissem em família para melhorar, ou para melhor se adequar à vida no cativeiro, e também para ter mais filhos, né, e assim aumentar o número de escravos. Revelaram também que separar filhos pequenos de seus pais era atitude rara. Crianças de até 12 anos de idade, na quase totalidade dos casos, viviam com seus pais, pelo menos com suas mães, né? Escravos com família podiam cultivar porções de terra e ser proprietários do resultado do seu trabalho, vendendo farinha de mandioca, milho, feijão e demais produção a seus próprios senhores ou a outras pessoas. Construíram quase sempre suas próprias casas, saindo das senzalas coletivas, faziam sua própria comida e convidavam as pessoas que queriam para visitar suas moradas. Aos que constituíam família, em suma, eram dadas certas vantagens que os tornavam diferentes do resto de seus companheiros de cativeiro. Pode-se constatar que formar uma família trazia um ganho social bastante grande e nada desprezível para homens e mulheres escravizados. Está na obra Viver e Morrer na Colônia da Sheila de Castro Faria, né? Como o texto acima diz, muitas vezes temos a tendência de analisar temas como o casamento e o amor considerando nossos valores atuais. A vida cotidiana na colônia, entretanto, nos mostra que eles são vividos e sentidos de outra forma em épocas diferentes. Por isso é possível afirmar que a maneira como o casamento e o amor são encarados pelas pessoas tem um importante componente histórico. Os tempos mudam, levando com eles valores e necessidades. Nesse processo, os seres humanos se casam e se amam de maneiras diferentes. E cada uma dessas maneiras nos diz muito acerca da história das sociedades. A análise do texto acima nos mostra isso, né?
Eu sei, isso é um pouco dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.